Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa aula 64 dessa semana. E essa semana a gente tem um tema super especial, que eu sei que é um desejo de muitos de vocês, que é a gente falar de reservas diretas, né? Como é que a gente melhora conversão de reservas diretas. E o título da aula entrega um pouco e dá um pouco de spoiler, né, do que a gente vai falar, mas é exatamente sobre isso. A reserva, em grande parte, ela não se perde no preço, ela se perde muito na conversa. E eu vou sugerir aqui para vocês, mas se vocês conseguirem pegar o WhatsApp aí de vocês, dá uma olhada nas últimas conversas que vocês tiveram de reservas, que vocês vão ver coisas que eu vou falando aqui acontecendo no WhatsApp de vocês. A Nora aí, oi Nora. Acontecendo por aí, vocês vão conseguir ver na prática como que vocês perdem reservas. E aqui, hoje, o foco da aula vai ser esse. Eu quero mostrar para vocês momentos em que vocês perdem a reserva, por que vocês perdem, como fazer para evitar, certo? Então, para quem quer essa aula? Para todo mundo, basicamente. Essa é uma aula que cabe a todo mundo que é dono de hotel, porque faz muito sentido, mas vou especificar mais para vocês. Então, para quem quer essa aula de hoje? Essa aula é para donos e donas de hotéis que recebem mensagens diretas, né, de reservas todos os dias no WhatsApp. As pessoas perguntam datas, perguntam valor, perguntam disponibilidade, perguntam pacote, perguntam condição, perguntam forma de pagamento, perguntam sobre tudo isso. E mesmo assim, com todo esse movimento acontecendo, vocês sabem e sentem que poderiam estar convertendo muito mais do que vocês convertem na prática. É ou não é a realidade de 100% de vocês por aí? Vocês não sentem que vocês poderiam estar convertendo mais? Pois é. Então, assim, gente, vamos alinhar expectativas, tá? Dentro do Owners, do meu programa, que é exclusivo para donos e donas de hotéis, em que eu ajudo vocês a elevar o hotel de vocês ao próximo nível, lá eu dou IA treinada, eu dou um método passo a passo, com vários exemplos, documento um guia de respostas de cada passo do método e tudo. Só que é um método longo, detalhado, precisa treinar a equipe, eu dou o treinamento da equipe, eu dou tudo pronto lá. Aqui eu quero trazer clareza para vocês em quais etapas existem numa reserva que converte, né? E aonde que vocês normalmente perdem a reserva, certo? Vamos alinhar aqui para... Então, vamos lá. Essa aula é também... Oi, Lara! Tudo bem? Essa aula é também para quem sabe que a reserva direta é a reserva mais valiosa que a gente tem. Eu até falei para vocês num Stories, acho que foi ontem ou anteontem, acho que foi ontem, que eu falei para vocês, eu li um artigo que estava mostrando que as reservas diretas, elas valem mais, foi um artigo feito com mais de 125 milhões de reservas analisadas. Então, é um artigo bem relevante, em que eles demonstram que as reservas diretas, elas valem mais de 70% do que as reservas por OTA. Por uma série de razões, eles desdobram tudo no artigo, mas achei muito interessante trazer esse número, porque a gente sabe, todos nós temos consciência de que vale mais, né? Obviamente, porque a gente paga a comissão para o OTA e reserva direta a gente não paga, então se torna óbvio. Mas não é só o valor que você paga pela OTA, é tudo que você pede, também associado com marketing digital, com retorno, com a próxima reserva, com tudo isso acumulado. Então, a reserva que você pede direta, ela acaba saindo cara, né? Então, é isso. Não é só porque você não paga a comissão de OTA, porque ela chega por um canal muito mais pessoal, né? Ela começa com o nome, com uma conversa, com uma oportunidade ali real de você criar uma relação, né? E é também para quem olha o WhatsApp do hotel e pensa, nossa, quantas conversas dessas que perguntaram data, perguntaram disponibilidade, perguntaram valor, perguntaram condições, perguntaram isso, perguntaram aquilo, quantas delas realmente viraram reserva, né? Quantas delas realmente converteram? Quantas pessoas perguntaram preço, receberam resposta e simplesmente sumiram, não é? As pessoas somem.
E essa aula é para quem trata o hóspede com excelência quando ele chega no hotel, mas tem muita dificuldade, percebe que quando pela comunicação escrita, né? Quando é no momento da reserva, a conversa que decide se ele vem ou se ele não vem, ela ainda não acontece de uma forma padronizada, não existe um método, né? É uma reserva que acontece muito instintivamente, intuitivamente, de uma forma muito solta feita pela equipe, sem um padrão, sem uma intenção, sem uma condução da conversa, né? Porque é isso, a reserva o método que eu apresento dentro do Owners, eu falo que a reserva ela é uma hospitalidade aplicada à conversão. Você não pode fazer essa pressão, né? Principalmente no alto padrão. Pressão para comprar não funciona no alto padrão. Quem está dentro do alto padrão sabe, não funciona. Então, a gente precisa saber conduzir essa conversa. O hóspede, na verdade, quando ele reserva com você, ele não está reservando uma diária, né? Ele está pagando pela certeza, pela segurança daquilo que ele vai viver. Ele precisa acreditar que você vai cuidar dele e vai cuidar da experiência dele, que o preço vale justamente por isso. Então, como é que você faz isso acontecer ao longo de uma conversa? Se você ficar dependendo como é que fala? Você ficar dependendo da habilidade de cada um de conduzir conversas, né, da habilidade da equipe, a sua taxa de conversão cai muito, né? Por isso que eu defendo para tudo que eu faço dentro do Owners, para tudo que eu faço dentro da My Hotels, tudo eu crio um método. Porque isso, e eu já falei isso para vocês várias vezes em várias outras aulas, que é o grande diferencial das grandes redes, o que elas têm de diferente de hotéis independentes e menores é justamente isso. Elas não contratam pessoas que são altamente qualificadas, elas montam uma estrutura, elas têm método para o máximo de coisas possível para que pessoas comuns entreguem resultados extraordinários. Aqui, o que eu implemento dentro do Owners com o método de reserva é exatamente isso, para que qualquer atendente, qualquer pessoa que seja você na recepção, tenha você um departamento de reserva, consiga implementar um método, né? Tem uma sequência que conduz a reserva ao fechamento, tá bom? Então, é isso que a gente vai ver aqui um pouquinho hoje nessa aula. Então, o que você vai aprender aqui? A Francis falou, para usar o termo da moda dos marqueteiros, quanto dinheiro está ficando na mesa? Exato, para a gente não ter um método eficaz de condução no atendimento. É exatamente isso. Você deixa muito dinheiro na mesa. Essa expressão realmente ela está muito forte. Até eu já me peguei usando algumas vezes, que não sou marqueteira, já me peguei usando algumas vezes. Então, o que a gente vai aprender aqui hoje? Gente, abre a câmera, deixa eu tirar uma foto de vocês. Quem consegue abrir a câmera aí? Eu sempre esqueço para publicar. Eu não sou muito, vocês já viram, né? Eu não sou muito do... Aí. Dá todo mundo oi. Cadê eu? Ah, tô aqui. Aí, dá um oi todo mundo, a foto. Eita, foi. Alguém podia, Bianca, você podia me lembrar de fazer isso da aula, né? Eu sempre esqueço, gente. Eu fico tentando divulgar, eu me empolgo no conteúdo e eu esqueço completamente de... Vou lembrar. Boa. Obrigada, Bianca. Então, o que a gente vai ver nessa aula? Nessa aula, a gente vai entender por que as conversas de reserva morrem no meio do caminho, mesmo quando o hotel é ótimo, mesmo quando a equipe responde com educação, quando o preço está coerente com o padrão de experiência que você oferece. A gente vai começar olhando para uma mudança muito importante de perspectiva também, né? Uma conversa de reserva no WhatsApp, ela não pode ser tratada como um pedido de informação, que é o que a grande maioria dos hotéis fazem. Tem disponibilidade? Qual que é o preço? Aceita criança? Aceita cachorro? Vocês respondem a política do hotel, vocês respondem o preço, respondem a disponibilidade, mas vocês não conduzem a reserva como um processo de conversão que ele é, né? Então, e não conduzem também como parte de uma experiência, né, do hóspede ali. Então, é o primeiro momento em que aquela pessoa sente de forma direta como que ela vai ser cuidada no seu hotel.
Então faz muita diferença, porque quando a pessoa manda, vocês concordam todo mundo, quando a gente vai reservar um hotel, para você chegar ao ponto de mandar mensagem para o hotel, seja através do site, WhatsApp, seja como for. Nossa, olha a Anisterle, tá de férias, Anisterle? Eu estou de férias cuidando do neto. Ó, eu estou na pousada, cuidando do neto e assistindo seu curso. Ai, que delícia! Tô vendo ela balançando ali, plena. Eu desliguei a câmera, mas falei, vou ligar um pouquinho, porque é ruim, fica só a inicial do nome. Que delícia! Bom dia a todos. Bom dia, Ana, obrigada. Até me perdi aqui. Então, estava falando, antes mesmo, né, da pessoa, que vocês concordam que quando a gente entra em contato com a reserva, manda mensagem para o hotel, a gente já quer reservar? Você quer reservar com aquele hotel, se você entrou em contato. Porque antes de você entrar em contato, você não entra em contato com qualquer hotel. Não, você já foi no site, já foi no Instagram, você já viu as fotos, você já viu, você tem interesse em reservar. Então, é uma venda facilitada, digamos assim, porque não é qualquer pessoa que entra em contato com você. A pessoa, só o oi dela já está te dizendo, eu tenho interesse em reservar com você. Eu posso até estar vendo outras opções, mas se você me convencer, bem convencido, eu quero. Né? Bom, então, a gente tem essa consciência, a gente precisa ter essa consciência de que a pessoa ela já quer, né? Ela já quer reservar com você. Então, eu vou te mostrar, nessa aula de hoje, os 5 momentos em que uma conversa de reserva costuma ser ganha ou costuma se perder. Você perde a reserva nesses 5 momentos. E aqui o objetivo é, como eu estava falando para vocês, é te dar clareza sobre a lógica da reserva. Você vai enxergar aonde que a reserva escapa da mão do seu hotel. E aí você vai ver exemplos simples de como começar a conduzir melhor essas conversas, coisas que vocês podem implementar hoje ainda. Tá? Então, por que eu escolhi esse tema? Por razões óbvias, é um tema super relevante, é um dos grandes objetivos de qualquer hotel do mundo, né? A gente aumentar o nível de conversão de reservas direta. Mas imaginem essa cena. Chega uma mensagem no WhatsApp do hotel, igual chega sempre, né? Oi, bom dia, vocês têm disponibilidade para esse feriado? Qual seria o valor da diária? Aí a pessoa responde, né? Oi, bom dia, tudo bem? Temos disponibilidade sim, a diária está a partir de R$ 1.400. Posso ajudar com mais alguma coisa? Posso? A pessoa termina de uma coisa genérica. É uma resposta. Respondeu de forma rápida? Respondeu. Respondeu de forma educada? Sim. Objetiva? Sim. Informativa? Sim. Genérica. Poderia ser uma IA respondendo isso aqui que eu falei. Concordam? É uma coisa muito genérica. E muitas vezes é exatamente aí que a reserva começa a esfriar, porque tem uma crença silenciosa que vocês têm, que é não é que vocês têm essa crença, é que vocês colocam para funcionar dessa forma. Como se o WhatsApp fosse um balcão de informações. Sabe aquele balcão de informações que tem no meio do shopping? Tem de atendimento, a gente vai lá quando a gente está perdido. Onde que é o restaurante está? Onde que é a loja está? Não é isso. O departamento de reservas não é esse. Ele não é um balcão de informações. A gente tem a intenção de converter. A gente não quer só responder. A gente quer converter a reserva, certo? Então, a pessoa, quando ela pergunta, a equipe responde. Aí ela pergunta a data, a equipe responde a disponibilidade. Ela pergunta o valor, a equipe responde o preço. Ela pergunta se aceita pet, a equipe responde. Aceita criança, aceita pet, a disponibilidade. Vocês vão tudo respondendo as informações. As informações estão corretas, né? Obviamente, a equipe responde de forma correta. Mas o correto, ele não é suficiente, porque quem manda mensagem para o seu hotel não quer só a informação. É diferente do balcão do shopping que eu estou falando para vocês. Quando vocês vão no balcão do shopping perguntar onde é a loja, o que vocês querem? Vocês querem saber exatamente onde é a loja. Ninguém tem uma intenção secundária em relação a essa. A pergunta é essa, e pronto. Aqui a pergunta não é essa. E é aqui que está o grande erro. As pessoas entendem, ela quer saber se eu tenho disponibilidade. Não, ela não quer saber se eu tenho disponibilidade. Ela quer se hospedar no seu hotel. Você que precisa saber conduzir. Então, essa pessoa
que mandou mensagem para o seu hotel, ela já passou por algumas etapas antes de entrar em contato com você. Ela já imaginou a viagem, ela já escolheu a data, ela já provavelmente viu fotos do seu hotel, já entrou no seu site, já entrou no Booking, já entrou no Instagram, já comparou com outras opções para decidir te mandar mensagem. Ela já tem interesse no seu hotel. Então, de todos os caminhos possíveis que ela tinha, de reservar no Booking, de reservar com outro hotel, de pensar melhor, de não sei o quê, ela escreveu para você. Vocês entendem o poder que está atrás dessa mensagem? De um oi, tudo bem? Não é um oi, tudo bem. A pessoa não está mandando uma mensagem aleatória. Atrás desse oi, tudo bem, existe, olha, eu quero me hospedar aí. Me prova que vale a pena? Me mostra que vale a pena? Ela não vai falar isso, né? Ela nem pensa dessa forma. Mas é isso que está nessa mensagem do oi, tudo bem, tem disponibilidade. Oi, tudo bem, aceita criança. Oi, tudo bem, aceita cachorro. Certo? Então, ela está no momento ali que ela está decidindo. E quando o hotel responde apenas com um número, ele entrega para essa pessoa a única coisa que ela pode só comparar, que é o preço. Se você só entrega um número, você só entrega o preço solto, sem nenhum contexto, sem uma escuta, sem uma condição, se você não agrega valor a esse preço, se você não traz valor percebido para esse preço, a comparação que ela vai fazer com os outros hotéis, com as outras possibilidades que ela tem, é a mais fria possível. Se você dá preço, o que ela vai comparar? Preço. Ela não tem mais nada para comparar. Concordam? Se eu falo, olha, você não tem mais informação nenhuma. Um custa 1.200, outro custa 1.450, outro custa 1.600, outro custa 1.800, não sei o quê. Outro custa... O que eu vou comparar? Preço. Eu só tenho preço. Você não me mostrou mais nada. Você só respondeu se eu tenho, se eu não tenho. Então, é isso. Ela fica comparando informações como o preço é melhor num lugar no outro, o café está incluso ou não, o cancelamento é gratuito ou não, é mais flexível ou não, a foto é mais bonita ou não. A conversa que poderia ter começado com uma relação, ela vira uma cotação solta. E o problema aqui, atenção, e eu vou falar para vocês, tá? Só quero levantar essas questões. Eu vou falar como fazer. Mas o problema aqui não é informar o preço. Tem que, obviamente, informar o preço, né? O problema é deixar o preço carregar sozinho o peso da decisão. É aqui que mora o erro. Né? No alto padrão, o hóspede ele não compra um quarto, ele compra a promessa de uma experiência. Seja de privacidade, de celebração, de descanso, de conforto, de cuidado, de tempo de qualidade. Eu não sei o que a pessoa está buscando, mas é por isso que ela está pagando. E ela vai escolher você a partir do momento que ela tiver certeza que você vai dar a melhor experiência para ela de descanso, a melhor experiência para ela de romântica, a melhor experiência para... O que ela está buscando? Não é sobre o preço, é sobre você garantir, você passar nessa conversa de WhatsApp, você ter a certeza de que eu vou viver aquilo que eu quero lá. É isso que me faz reservar, não é o preço. Reparem, por exemplo, vocês como hóspedes, como clientes de outros serviços, quando você vai voltar para um lugar, você já foi, o que te faz voltar? É preço? Nunca é preço. O que te faz voltar? Por que você escolhe voltar? O que você busca quando você volta? A segurança de que vai dar certo. Porque você já sabe o que você vai viver ali. Quem vai no McDonald's espera um hambúrguer gourmet de não sei o que lá? Não, você sabe o que você espera. E por que quando você vai lá, o que você está esperando? Aquilo que vai ser entregue, você já sabe. O hóspede, quando a gente volta num lugar, a gente volta porque a gente sentiu segurança que você vai viver uma experiência que você quer. E quando você vai reservar pela primeira vez, é exatamente isso que você está buscando. É essa segurança. E vocês que estão aqui na aula, vocês têm uma grande vantagem, porque parece, quando eu falo assim, parece até um pouco óbvio, né? Mas mais de 90% das pessoas não têm essa consciência. E isso muda completamente a percepção que você tem sobre a reserva.
Não é um balcão de informações. A pessoa quer ter certeza de que ela vai viver uma experiência que ela está sonhando aí no seu hotel. E quando a equipe, na conversa por WhatsApp, transmite esse cuidado, transmite essa segurança, ela passa a te escolher, ela não está mais comparando preço. Entendem? É uma grande virada de chave. Então, tudo isso começa muito antes da pessoa chegar no seu hotel. Começa nessa conversa de WhatsApp. A reserva ela não é só uma etapa comercial, ela já é uma experiência. Né? E é ali que o hóspede começa a sentir se o seu hotel é atento, se o seu hotel é organizado, se o seu hotel é cuidadoso, se é seguro, se é coerente, que padrão ele promete, como que ele responde, com que cuidado na palavra, com que gentileza. Então, o encantar faz o hóspede sentir que ali é o lugar certo. Quando você conduz a reserva, você faz o hóspede dizer sim. E aqui é importante, não é só você encantar, porque só encantar não fecha a reserva. Você precisa fazer duas coisas. Você precisa encantar na condução e você precisa conduzir de fato a reserva. Você precisa querer próximos passos, conduzir as pessoas a darem os próximos passos. Eu vou traduzir isso para vocês de uma forma mais clara. Então, eu queria que vocês, a partir dessa aula, começassem a pensar na mensagem de WhatsApp que chega de uma outra forma. Pensem na recepção do hotel. Quando o hóspede chega no seu hotel, ninguém simplesmente entrega a chave do quarto e volta a olhar para a tela. Vocês concordam? A pessoa que chega, o hóspede que chega no seu hotel, está fazendo check-in. Se você for olhar de forma fria e crua, o que ele quer? A chave do quarto. Concorda? Não é isso que ele quer? Ele quer a chave do quarto para ir para o quarto. Imagina que a pessoa chega no seu hotel, vai para o balcão da recepção, o recepcionista pega a chave e entrega na mão dele e ele vai para o quarto dele. Isso não acontece. Né? Ninguém simplesmente faz isso. Alguém recebe, cumprimenta, chama pelo nome, pergunta como foi a viagem, orienta, explica, conduz. Não é assim que a gente faz quando a pessoa chega? Mesmo quando esse processo é rápido, ele não é seco, ele não é impessoal. Existe uma intenção ali de fazer a pessoa se sentir bem-vinda, de fazer a pessoa se sentir bem recebida. É ou não é? 100% de vocês têm isso, certo? Então, aqui, agora pensa, traduzindo essa situação para o WhatsApp é como se fosse a sua recepção antes da recepção. Faz sentido? Quando você simplesmente responde o preço, responde se tem disponibilidade, responde, é como se você estivesse dando a chave para o hóspede e falar, olha, agora vai. E, sabe, não faz sentido. Não faz sentido. Então, o WhatsApp é como se fosse... Eu queria que vocês guardassem essa imagem. É a recepção antes da recepção. É o primeiro lugar onde ele encosta no seu hotel de forma humana. Ele viu o seu site, o seu Instagram, não sei o quê, mas ali é o primeiro contato humano que ele vai ter com o seu hotel. Né? É o primeiro tom de voz que ele sente. E é a primeira vez que ele percebe se existe alguém, de fato, ali do outro lado, cuidando da estadia, ou se ele está sendo apenas processado como mais um número dentro das pessoas que entraram em contato. E ninguém reserva porque recebeu uma boa informação. Ninguém reserva porque recebeu uma boa informação. A pessoa reserva no meio da conversa que ela começa a se sentir bem cuidada. É aqui que você decide que você quer reservar. Faz sentido? Então, uma resposta incrivelmente bem dada, bem informação toda detalhada, com toda a política, isso aí não faz ninguém reservar nada. O que faz eu reservar o seu hotel é eu ter certeza que você vai olhar para a minha reserva, vai cuidar de mim como eu quero que seja a minha viagem. É isso que faz eu querer reservar com você. Porque a reserva, ela não se ganha respondendo, ela se ganha com você conduzindo. Existem vários... e agora é isso que eu vou falar para vocês, existem alguns momentos muito específicos em que essa conversa se ganha ou se perde. E hoje eu vou te mostrar 5 desses momentos de uma forma simples, prática
e aplicável, certo? Como eu falei para vocês, dentro do Owners, esses passos e esse método que dentro do Owners chama, inclusive, reserva mesmo, o método é um acrônimo e tal, e eu passo por cada passo desse detalhadamente, dou vários exemplos, do IA, tudo. Aqui eu quero traduzir para vocês esses momentos, quais são e como que vocês podem evitar perder a reserva direta, tá? Então, qual que é esse primeiro momento? O primeiro momento, obviamente, é a primeira resposta, né? A reserva começa a se ganhar ou a se perder na primeira resposta que você dá. E a primeira resposta, ela não deve ser o processamento de um pedido. Ela deve acolher, ela deve receber uma pessoa. Então, vamos imaginar que chega uma mensagem assim: oi, boa tarde, vocês têm disponibilidade para o feriado em novembro? Na grande maioria dos hotéis, a resposta vem com alguma coisa semelhante a boa tarde, tudo bem? Para quais datas seria exatamente e para quantas pessoas? É ou não é assim? Quantas diárias seriam, para quantas pessoas seriam? É o que todo mundo responde. Essa resposta não está errada. A gente precisa saber as datas exatas, a gente precisa saber quantas pessoas vão ficar. Não está errado. O hotel realmente precisa dessas informações. O problema é que, muitas vezes, essa resposta ela chega com cara de triagem. Ela parece um formulário. A pessoa mandou mensagem para o hotel que ela escolheu depois de ver fotos, depois de ver site, depois de ver avaliações, Instagram, indicação de alguém, etc. Ela já imaginou a viagem, ela recebeu de volta uma pergunta como se fosse uma... É isso, acho que a melhor palavra é essa, como se fosse uma triagem mesmo, né? Como se fosse uma pergunta operacional. Então, eu não quero te agradar, eu quero saber o que você precisa, para eu saber, na verdade, o que eu preciso fazer para que você reserve. Tipo, quantas pessoas tem? Tá, porque aí eu já sei quantos quartos vai precisar, quantas noites vão ser, quando não sei o quê. Você virou um número. O hóspede vira um número. Então, receber a pessoa nesse primeiro momento é muito diferente de você processar essa conversa. Processar é você dar andamento a uma solicitação. Receber é você fazer a pessoa sentir que ela entrou em contato com o lugar certo, fazer a pessoa sentir que quem está respondendo para ela está com prazer de falar com aquela pessoa naquele momento, né? E aqui a diferença ela é muito sutil, enquanto que pessoalmente a diferença pode se traduzir em coisas abismais, né? É um abraço, é um aperto de mão, é um sorriso genuíno, é um olho no olho. Na escrita, na reserva, você não tem nada disso. Então, você precisa fazer muito bem, porque tem muitos outros artifícios que você perde na escrita. Então, quanto mais delicado melhor é que você tenha um método, né, para fazer. Então, nesse acolhimento da pessoa quando ela chega, em vez de você responder boa tarde, para quais datas seriam, a equipe pode responder, e olha que diferença que faz. Oi, boa tarde, senhora Maíra, que bom receber o seu contato, vai ser um prazer verificar as melhores opções para vocês. Me passa as datas certinhas para eu conseguir, para eu verificar a disponibilidade? É completamente diferente. Vocês conseguem ver que é completamente diferente? É da água para o vinho. Usei o nome, falei que é bom receber o seu contato, que alegria te receber, se for novamente, é novamente, né? Que bom receber o seu contato, que vai ser um prazer receber vocês nessa data, que bom que você escolheu a gente, está considerando a gente para passar o feriado, que bom que você está pensando, sonhando em passar as férias, trazer os seus filhos para passar as férias aqui conosco, num momento tão especial. Então, façam a pessoa se sentir acolhida de verdade. Não é gostoso? Igual quando você vai na casa de alguém, não é gostoso? É totalmente diferente a pessoa abrir a porta, te cumprimentar e falar, oi, tudo bem? Pode entrar. Aquela pessoa que abre a porta e fala, oi, que delícia, que bom que você chegou. É isso. É essa a diferença. Faz sentido para vocês? É ou não é muito mais gostoso? É gostoso demais quando você abre a porta da sua casa e você fala, que delícia, que bom que você chegou. Você cumprimenta com aquele sorriso genuíno. É isso. Só que é isso via WhatsApp. Tá? Essa é a diferença. É você cumprimentar porque é por protocolo e é você cumprimentar genuinamente cumprimentando, querendo estar ali, querendo transmitir esse prazer. Fez sentido? Sim? Boa. Boa, boa.
Outra opção aqui, vou dar mais alguns exemplos. Oi, vou pegar o nome de vocês aqui. Oi, Saninha, que bom que vocês estão pensando na gente para esse período. Me passa as datas certinhas e o número de pessoas para eu verificar a melhor opção para vocês? Que delícia, Lara, que você está pensando em vir com seus filhos passar as férias conosco. Vai ser um prazer receber você e a sua família. Para que datas exatamente vocês estavam pensando? É totalmente diferente do que eu falar. Claro, sim, para qual data que seria? Quantas pessoas seriam? Ai, me dá um ranço quando eu recebo essas mensagens de hotel. Vou ser bem honesta com vocês, me dá ranço. Essa pergunta de quantas pessoas são, para que data é exatamente, sem nenhum adendo, me gera uma frustração. Porque é isso, né? Enfim, uma parte. E aqui eu não estou falando de ser uma mensagem longa. Não é uma mensagem complexa, não é uma coisa agressiva, não é nada disso. É só uma resposta que acolhe, antes de perguntar aquilo que você vai inevitavelmente perguntar. E isso muda completamente a percepção da conversa. Vocês entendem que se a pessoa está cotando, vocês imaginam, a pessoa está cotando com 2, 3 hotéis. Um responde assim, claro, senhora Maíra, para quais datas seriam? É o clássico. E a outra responde, claro, senhora Maíra, será um prazer receber você, o seu marido e seus filhos para passarem as férias conosco. Para quais datas seriam? Automaticamente, a minha vontade de responder a um e a outro é completamente diferente. É assim que a gente ganha reserva. É que parece besteira, mas não é. E vocês são assim na prática. É ou não é? Para quem faz sentido isso que eu estou falando? Vocês são assim também? É ou não é? É exatamente assim. E é assim que a gente perde reserva na prática. Na prática, na vida. Se vocês pegarem o WhatsApp de vocês, porque eu falei para vocês no começo da aula, se vocês pegarem o WhatsApp, para vocês olharem as conversas, vocês vão ver. A grande maioria das conversas vocês perdem justamente com respostas tipo essa, que a pessoa queria ficar com vocês. É isso, tá? Então, esse é o primeiro momento. Não é uma resposta longa, não é uma resposta que acolhe a pessoa, tá? Então, esse é o primeiro momento que as pessoas perdem a reserva. Segundo momento, a pergunta antes do preço. Segundo momento em que a reserva se ganha ou se perde é quando a equipe decide se vai realmente cotar os valores que já estão ali pré-estabelecidos ou se ela vai entender o contexto antes de cotar. É aqui que está a diferença. Então, depois que o hóspede informa as datas, quantas pessoas são, etc., a tendência natural é você verificar, do hotel, né? É você verificar a disponibilidade e já responder com preço. Temos disponibilidade, sim, a suíte X ficaria, a diária fica em R$ 1.400 com o café da manhã incluso. Só que tem um problema aqui. Você não sabe se aquela pessoa veio, de fato, buscar aquela suíte, em que contexto. Você ainda não sabe o que aquela pessoa está procurando. E a mesma diária, ela pode parecer cara, ou justa, ou barata, dependendo do que ela representa para aquela pessoa. Então, um casal comemorando 10 anos de casado não está comprando a mesma coisa que uma família que vem com 3 crianças no feriado, vocês concordam? Não está comprando a mesma coisa. Uma pessoa que está buscando silêncio depois de meses de trabalho intenso não está só comprando a mesma coisa que um grupo querendo aproveitar a região. São coisas completamente diferentes. Um hóspede que já conhece o hotel, ele não precisa ser conduzido da mesma forma que alguém que já está, alguém que está vindo ali pela primeira vez, né? Se a equipe não pergunta, ela está cotando no escuro. Você não sabe para quem está dando o preço. Você não sabe por que aquele preço faz sentido, por que você está sugerindo aquele valor, aquela suíte, aquela experiência, aquele contexto. E quando você cota no escuro, você entrega um número que serve, de fato, para todo mundo e que, por isso mesmo, não conversa profundamente com ninguém. Porque é um número. Um número não conversa profundamente com ninguém. Sabe quando que você fecha, quando você dá um número? Quando, normalmente, você já veio muito bem indicado. É uma família que você conhece próxima, seu tio, sua mãe, seu lá já foi no hotel e achou o máximo, né? E aí você já venderam por você, né? Aí a pessoa vai reservar com o número. Agora,
para a pessoa que não te conhece, que está entrando no primeiro contato, um número é um número, gente. Um número é um número para qualquer pessoa. Né? A pergunta antes do preço, ela desloca a conversa de quanto custa para o que você vai viver aqui dentro. Que é diferente do quanto você está pagando. Não é o quanto você está pagando. É o que você vai viver aqui dentro por esse preço. E essa é uma das viradas mais importantes dentro da reserva direta. E aqui, cuidado, tá? Não é para transformar o atendimento no interrogatório. Não é fazer 10 perguntas antes de responder o preço. É você fazer uma pergunta, normalmente. Às vezes, 2 perguntas. Com naturalidade, para você entender a intenção da viagem. Por exemplo, sei lá, a pessoa perguntou o preço, né? Ou perguntou a disponibilidade. E aí você dá segmento com a conversa falando, olha, vocês já conhecem a região ou vai ser a primeira vez por aqui? Antes de eu te enviar as opções, me conta uma coisa, a viagem é mais para descanso ou vocês estão vindo comemorar alguma ocasião especial? Existe alguma preferência que seja importante para vocês? Vista, privacidade, banheira, varanda, proximidade da área de lazer ou mais silêncio? Aqui eu dei 4 opções, tá? Não é para você mandar isso tudo, não. Tá? Entenderam? Acho que eu falei muito rápido. São 4 opções diferentes de conversa, né? Não é um testamento. Você vai fazer uma dessas perguntas. Vou repetir até outra vez para não gerar confusão. Então, você vai perguntar para a pessoa, né? A pessoa falou ali, e aí você vai perguntar, olha, antes de eu te enviar as opções, você pode me contar se essa viagem é mais para descanso ou se você está buscando viver uma ocasião especial, alguma comemoração? Isso é uma opção. Outra opção. Vocês já conhecem a região ou é a primeira vez que vocês estão vindo por aqui? Vocês já imaginam... Outra opção. Vocês imaginam uma estadia mais tranquila e reservada ou vocês querem aproveitar mais as dependências do hotel, a localização, a região? E aí você vai entender o que você vai recomendar, como que você vai seguir a conversa. Tá? Então, essas perguntas, elas não são curiosidade vazia. Elas existem para orientar melhor, né? É a equipe dizendo de uma forma implícita, eu não quero te mandar qualquer coisa, eu não quero te falar qualquer preço, eu quero entender e cuidar daquilo que você vai viver aqui com a gente. Então, imagina que a pessoa, quando você pergunta isso, imagina que a pessoa responde, na verdade, é o nosso aniversário de 10 anos de casado. Quantas vezes vocês descobrem comemorações, datas especiais, quando a pessoa já está aí? Quantas vezes? É ou não é? E aí você já perdeu muitas oportunidades, né? Não só de encantamento, mas enfim, de várias coisas, não vou entrar por aí, que seria outra aula, mas imagina que a pessoa responde isso. Na verdade, é nosso aniversário de 10 anos de casado. Quando ela responde isso, pronto. A partir desse momento, a conversa mudou completamente. O preço deixou de ser sobre uma diária e passou a ser sobre uma comemoração. Vocês entendem? Não é mais sobre uma diária. É sobre o preço que a pessoa vai pagar para comemorar 10 anos de casado. É totalmente diferente. É sobre a comemoração, não é mais sobre a diária. O que a pessoa que está comemorando 10 anos de casado, para reservar com você, o que ela quer? Ela quer a certeza de que vai ser uma comemoração memorável, que vocês vão cuidar de cada detalhe, que vocês vão escolher o melhor quarto, que vocês vão preparar com tudo com maior carinho. É isso que ela quer para reservar com vocês. Qualquer pessoa, 100% das pessoas que falam essa informação, o que elas querem para reservar é a certeza de que vocês vão cuidar. É isso. Então, esse é um dos grandes momentos da reserva em que muitos de vocês pede a reserva por dar dar um preço frio, fazer uma cotação fria, sem perguntar antes qual que é o contexto, vem família, vem casal, vem para as férias, vem no feriado, vem em grupo, quer descansar, quer agitação, o que a pessoa quer. E aí você vai pegar aquilo que a pessoa quer e vai apresentar a opção que é o terceiro momento. Fez sentido para vocês? Licença, Maíra. A Regina teve uma pergunta com relação a... deixa eu ver. Perguntas. Obrigada, Bianca. Bom dia. Mas, Maíra, essas perguntas se complementam
se complementam. Não tem uma maneira de perguntar tudo de uma forma sutil, sem parecer um interrogatório? Não, elas não se complementam, não. Você vai... Porque, assim, ó, o hóspede, ele está esperando uma pergunta. É uma pergunta. Porque se ele tiver alguma coisa que ele quer falar, tipo essa da comemoração, ele vai te falar naquele momento, se você perguntar. Ele quer uma deixa para te falar a situação. E você vai dar essa deixa da forma que melhor encaixar. E aí você vai escolher, né? Ou você vai dar para a equipe escolher algumas opções, que é o que eu faço no Owners, por exemplo. No Owners eu falo, para essa primeira mensagem, eu te dou, sei lá, 10, 20 opções. Dessas opções aqui, você vai ver qual que você vai escolher para aquele hóspede naquele contexto que respondeu daquela forma. Mas é sempre uma mensagem que o intuito aqui é você entender. Tem mais alguma coisa que você queira me contar sobre essa reserva? E aí pode ser qualquer coisa. Na hora que você der a brecha, a pessoa vai trazer. Boa. A Francis falou, inclusive, aí é a oportunidade de oferecer detalhes que vão melhorar a experiência do hóspede e também de aumentar o ticket da venda. Exatamente. Exatamente. Mas aí é outra aula que você já sabe, né, Francis? Não vou entrar por aí, senão a gente vai, mas é exatamente isso. Mas vamos focar aqui no método agora de reservas, de converter a reserva. Então, a partir do momento que a pessoa respondeu que é um aniversário, que é uma comemoração de casamento de 10 anos de casado, que é um batismo, que é um não sei o quê, a conversa não é mais sobre a reserva, é sobre a experiência que a pessoa quer viver ali, seja de relaxamento, seja de descanso, seja de romântica, seja de comemoração, seja do que for. E aí, a partir daquilo que aquela pessoa falou, se ela falou que foi a primeira vez dela, que é a primeira vez dela na região, se ela está indo com o marido dela para descansar, ela pode responder igual acho que a dúvida da Regina era um pouco essa. A pessoa vai responder, não, nada demais, estou indo só um fim de semana com a minha família. Ou estou só indo... Vai que é um momento, tipo, que para ela não tá, não é nenhuma, não é isso, né? Não é uma bodas, não é uma comemoração de não sei quantos anos, não sei o quê. Mas ali você entendeu o propósito daquela viagem. A pessoa está indo fazer o quê no seu hotel? Porque se não fosse para fazer nada, ela ficava em casa. Ela está indo lá com algum intuito. Ela quer viver alguma coisa no seu hotel que ela não tem na casa dela. Certo? Ela quer viajar, ela quer proporcionar esse momento num lugar diferente. Então, aqui você chegou no momento de apresentação da recomendação personalizada, né? Esse é o terceiro momento em que você ganha ou perde a pessoa ali na reserva. Porque muitos hotéis, depois de vocês entenderem as datas, vocês simplesmente mandam tudo. Peguei as datas, peguei quantas pessoas são, agora eu vou despejar um PDF, como se fosse o catálogo inteiro do Booking para a pessoa num PDF, para a pessoa escolher o que ela quer. Aí você manda a suíte premium, não sei o quê, a suíte standard, não sei o quê, você manda todas as opções, o que inclui, café da manhã, restaurante, lá, manda todas aquelas opções naquele PDF lindo, com todas as categorias, preços, regras, opções. E aí, qual que é o intuito da equipe quando eles fazem isso? Eu falo, nossa, agora eu estou resolvendo, que aí a pessoa tem todas as opções, ela vai escolher o que é melhor para ela. Né? Deixa eu aproveitar, porque aí ela me poupa tempo também. Eu já dou todas as categorias, todos os preços, todas as regras, tudo que ela precisa saber, completo. Só que isso, na grande maioria das vezes, não ajuda. Porque uma coisa é você informar, outra coisa é você orientar. Se você tiver, por exemplo, igual eu falei para vocês, dentro do Owners, se eu der para vocês 50 opções de mensagem para vocês enviarem de primeiro contato, que utilidade tem isso? Quem vai em toda primeira mensagem ficar olhando e escolhendo entre 50? Não é muito mais útil eu dar 3? Eu escolho 3, escolhe uma das 3. É muito mais útil. É muito mais assertivo. É muito mais produtivo. Para o hóspede é a mesma coisa. Se você der 50 opções, ele fica perdido. Então, quando a gente fala de alto padrão, o hóspede, ele não quer sentir que ele recebeu um catálogo. Ele quer sentir que alguém, de fato, entendeu o que ele busca e recomendou algo assertivo, personalizado para ele, que faz sentido com aquilo que ele está buscando viver. Então, vender não é falar tudo que o hotel tem, é mostrar primeiro aquilo que faz sentido para aquela pessoa naquele contexto. Então, se o casal falou que está comemorando 10 anos de casados, por exemplo, a equipe pode sugerir, pode fazer nesse momento de recomendação, a equipe pode sugerir algo
pode falar, por exemplo, algo desse gênero. Que data especial, parabéns para vocês, parabéns para o casal, enfim. Pelo que você me contou, acredito que a nossa suíte XYZ seja a melhor opção que combina mais com esse momento, especialmente por ser a mais reservada, ter uma vista muito bonita e permitir uma experiência mais tranquila e romântica a dois, por exemplo. Ou numa coisa mais elaborada, do jeito que eu gosto de fazer. Eu responderia algo assim. Que data especial, parabéns. Como vocês estão numa comemoração romântica, eu recomendaria a nossa suíte com varanda privativa. Ela fica na parte mais reservada do hotel, com uma vista ampla para a mata nativa. A varanda tem uma banheira ao ar livre, onde vocês podem desfrutar de momentos a dois, com toda a privacidade, observando um lindo pôr do sol, que acontece todos os dias por volta de 6 horas da tarde, nessa época do ano. É uma experiência romântica e revigorante, como a ocasião merece. Se vocês respondem isso daqui, eu garanto para vocês, a taxa de conversão aumenta muito. É difícil fazer? Não, só tem que ter método, tem que entender como que faz. Mas não é complicado de fazer. Olha a diferença de você receber isso e de você entender que a pessoa, quando você recomenda alguma coisa, guardem isso, acho que a principal ideia é essa. Quando você está recomendando uma suíte, a pessoa não quer saber se tem 35 metros quadrados, 150 metros quadrados, se a piscina, se a banheira é na varanda, se até... O que ela quer saber, o que a pessoa quer ver, para você gerar desejo, a pessoa precisa, ou você precisa fazer, a pessoa se ver vivendo aquilo. É aqui que está a grande diferença. Então, e ao mesmo tempo, eu passei toda a informação. Eu falei que tinha banheira na varanda, eu falei que tinha, como é que fala? Varanda privativa, eu falei que tinha isso, que tinha aquilo, mas não é a característica. Acrescentem a característica um cenário, adjetivos, coisas que tornem aquilo desejável. Eu preciso me ver vivendo aquilo, para querer aquilo, você quer gerar desejo com aquilo. Né? Então, quando eu falo isso, por exemplo, se eu respondo, né, isso que eu vou ler agora com calma para a gente ir analisando para vocês entenderem. Quando eu falo, teve uma parte que eu improvisei aqui, mas que eu acho é um pouco isso. Quando vocês estão, como vocês estão numa comemoração romântica, quando eu falo isso que eu estou falando para o hóspede, eu já entendi o que é importante para você. Certo? Eu entendi que vocês estão vindo numa comemoração romântica. Eu não estou te vendendo a suíte maior porque ela é mais cara, a melhor que a gente tem, não. Eu entendi que você quer uma comemoração romântica. Então, como vocês estão numa comemoração romântica, eu recomendaria a nossa suíte XYZ, que tem varanda privativa. Ela fica na parte mais reservada do hotel, com uma vista ampla para a mata nativa. A varanda tem uma banheira ao ar livre, onde vocês podem desfrutar de momentos a dois, assistir ao pôr do sol. Quando vocês ouvem isso, o que está passando na cabeça de vocês? Eu já estou me vendo com meu marido, com uma banheira na varanda, assistindo ao pôr do sol, com meu roupão lindo vestido no coisa, tomando o meu vinho. É isso que eu estou imaginando. É totalmente diferente. Exatamente, já dá vontade de ir. Exatamente. Então, é totalmente diferente de eu responder. Eu recomendo a suíte XYZ que tem varanda e banheira. E o hóspede que faça o resto do trabalho sozinho, de se imaginar naquilo e de querer aquilo. Né? Você precisa gerar esse desejo, é a sua função, né, do departamento de reservas. Deixa eu ler aqui no chat que vocês vão... O Gilberto falou, menos é mais. Um dos maiores erros é criar várias categorias dentro do seu hotel. 3 é ideal, 4, talvez 5 no máximo. Acima disso, o cliente fica confuso. O mesmo vale para cardápio. Sofro muito com isso por onde eu passo. Eu concordo. Total. Assim, eu concordo que tem... eu concordo com isso que muitas categorias... Eu sempre falo, acho que eu já falei isso para vocês aqui em algumas aulas. Eu sempre duvido daqueles restaurantes, então, que tem um menu com 50 páginas. Tem pizza, sushi, tem... Cara... Não pode ser bom. Não pode ser bom. Eu amo restaurante que tem 3, 4, 5 opções. Amo. Porque é isso, sabe? Tem saída, tem rotatividade, é fresco. Ninguém pode ter 50 produtos frescos. Não vai acontecer. Então, assim, concordo com o Gilberto. E a questão das categorias, a mesma coisa. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante, porque eu vou falar isso porque tem alguns de vocês que vêm para mim, que entraram no Owners, e que a gente até criou isso dentro do Owners, inclusive, que não tinham categorias.
que era tudo da mesma categoria, né? Que eram todos os quartos eram vendidos como iguais. E isso deixa também, vou passar a expressão igual a Fran falou de marqueteiro, faz vocês deixarem muito dinheiro na mesa. Porque se você não tem um diferencial de categoria, você não consegue fazer upgrade, você não consegue vender mais, você não consegue surpreender, você fica muito limitado se você coloca todas as suas categorias como iguais. Então, ao mesmo tempo que concordo com o Gilberto que não é bom não ter muitos, mas é importante ter alguns, tá? Então, aqui é bacana você ter essa questão de você descrever a sua recomendação para o hóspede de forma a que o hóspede consiga se ver vivendo aquilo, querer aquilo, tá? E isso faz mudar completamente a reserva, né? A pessoa começa a se imaginar ali, começa a imaginar a estadia, começa a se ver naquele quarto, naquela vista, naquela banheira, naquele pôr do sol, com vinho na mão, vestido com roupão, vestido com não sei o quê. Então, naquele momento, isso é muito diferente de você receber uma tabela com várias opções de quartos e valores. Vocês concordam? É completamente diferente. Então, esse é o terceiro momento. Agora, o quarto momento em que muitos de vocês pedem reservas é o valor, é a apresentação do preço e um próximo passo. E aqui é bem importante a gente deixar claro, a gente não esconde preço, tá? No alto padrão a gente não esconde preço, a gente sustenta o preço precisa ser sustentado. Por que é ruim quando você recebe só o preço? Porque você não gerou valor percebido. Depois que eu criei lá a imagem da pessoa na varanda, não tá todo mundo com essa imagem? Com a esposa, com o marido, né, na varanda, com o vinho na mão, vestido de roupão, assistindo um pôr do sol lindo, no privado, com uma vista incrível pro, sabe, pro horizonte, com a mata, assistindo o pôr do sol. Automaticamente, o meu preço se torna sustentado. Vocês conseguem ver como essa descrição e essa cena sustenta o preço que eu vou falar agora? É totalmente diferente de eu falar que custa R$ 2.300, custa R$ 5.800. O que custa R$ 5.800? Eu preciso querer aquilo antes de saber o preço. Então, o valor no alto padrão, você precisa construir esse valor antes de apresentar o preço. Então é isso, o problema não é falar o preço, o problema é deixar o preço chegar sozinho. Então, é muito diferente de você dizer a diária é R$ 2.500, é você dizer, olha, para essa comemoração, no período de 15 a 17 de julho, a diária fica R$ 1.700 com o café da manhã incluso. Pelo perfil da viagem de vocês, eu recomendaria essa opção com muita segurança, especialmente pela privacidade, pela vista, pelo momento a dois romântico que essa suíte proporciona. Você quer aquilo, você quer fechar, certo? Então, na primeira frase que eu falei, claro, temos disponibilidade sim, fica R$ 1.700, o preço desce seco, desce ruim, né? É ruim, você não quer pagar. Alguém tem vontade de pagar R$ 1.700 quando eu falo desse jeito? Agora, quando eu descrevo toda essa coisa, você pode até não querer, como é que eu falo? Você pode até não pagar naquele momento, mas você quer. Você queria, se você não tiver aquele dinheiro, você queria ter. E é aqui que está o X da questão. Né? Você quer pagar. Então, além do preço, existe esse outro ponto crítico, né? Que é o próximo passo. Depois de você enviar o valor, muitos hotéis terminam a frase com qualquer dúvida, eu estou à disposição. Essa frase, se pudesse riscar ela do dicionário de todos os hotéis, do vocabulário de todos os hotéis, eu riscaria. Estou à disposição, aguarde seu retorno. Risca tudo, risca. Elimina tudo. Então, essas frases, elas deixam a decisão ao acaso, ao além. Fico à disposição. Com a disposição do quê? Vai fazer o quê? Sabe, vocês jogam para o universo e rezam para o hóspede voltar. Não existe. O Luiz está rindo, Luiz? É assim mesmo. É ou não é assim que acontece na prática? Né? Então, assim,
Não é que essa frase é educada, mas ela é uma das frases que mais esfriam reservas em todos os hotéis, porque ela devolve toda a decisão para o colo do hóspede. E a equipe informa e depois se retira e fica esperando que o hóspede lembre, esperando que o hóspede tenha boa vontade, esperando que o hóspede não sei o quê. Enquanto se vem um concorrente mais assertivo, com uma comunicação mais coisa, ele leva a reserva. Simples assim. Igual a gente faz também, com a gente. É assim. Né? Então, as reservas elas não se fecham sozinhas, elas precisam ser conduzidas, não é pressionadas, elas precisam ser conduzidas. Existe uma diferença enorme entre você empurrar uma venda e você facilitar uma decisão. Em vez de você terminar, por exemplo, com qualquer dúvida, estou à disposição, você pode, por exemplo, colocar a equipe para dizer: posso seguir com a reserva e já deixar tudo encaminhado para vocês? Gostaria que eu garantisse essa acomodação para vocês nesse período? Como não temos uma taxa de cancelamento, posso garantir a reserva para vocês em 48 horas? Pelas próximas 48 horas, e a gente volta a se falar? Estou dando o exemplo aqui agora, Paulo. Escreveu antes de eu falar, né, Paulo? É exatamente esse o exemplo. Boa. Então, esse é o exemplo. Tá? Então, é totalmente diferente de falar estou à disposição. Risquem estou à disposição. Tá? Substituam por essas frases. Ah, mas o que eu posso falar? Exatamente isso. Olha, posso garantir reserva para vocês por 48 horas e a gente volta a se falar daqui a 2 dias? Ah, a pessoa fala, vou conversar, é o clássico, né? Vou conversar com meu marido, vou conversar com a minha esposa, vou ver com não sei quem, vou pensar, vou analisar, vou não sei o quê, eu retorno para vocês depois. Claro, posso resumir a conversa para vocês, para que a sua conversa seja mais assertiva? Posso enviar o resumo para vocês? Manda vídeo da suíte, manda... Você quer o próximo sim. Perfeito, segue o resumo da nossa conversa. Posso entrar em contato com você amanhã? Facilita, gente. Facilita o sim da pessoa. O que eu quero dizer é, se a pessoa não te deu um baita de um sim, do tipo, vamos reservar, vamos casar, tá tudo bem. Você não quer o vamos casar automaticamente. É uma coisa construída. Você quer o próximo sim. Não falou que vai reservar? Tá bom. Construa o próximo sim. Pequenininho, simples. Mas cada sim desse que você quer, posso enviar? Posso entrar em contato com você daqui a 2 dias? Posso garantir a reserva por 48 horas? Qual a chance da pessoa dizer não? A pessoa vai dizer sim. E você tem um motivo para entrar em contato com ela amanhã, depois de amanhã, garantir a reserva por mais um tempo, ser mais gentil mais uma vez, convencer, mostrar sua hospitalidade por mais uma vez. Então, quando você faz isso, a cada sim que a pessoa fala, é mais um passo que ela dá em direção ao sim final, né? Lá no altar de vocês casarem. Pode falar, olha, deixa eu só terminar, e aí a Soninha manda um manual. Dentro do Owner, Soninha. Dentro do Owner tem manual, IA, tem tudo. Depois, eu vou deixar aqui para vocês, se vocês quiserem fazer a aplicação, pode colocar para eles, Bianca, a aplicação do Owners. Quem tiver interesse em aplicar para o Owners, as vagas são limitadas, porque eu acompanho vocês realmente de muito, muito próximo, né? Um acompanhamento anual. Mas quem tiver interesse, faz a aplicação, a gente analisa e se fizer sentido, a gente entra em contato e aí eu mesmo faço a reunião com vocês, apresento o Owners, detalhe, e se fizer sentido para vocês, dou oportunidade também para vocês entrarem no programa, tá? Eu sei que tem algumas pessoas aí com dúvidas, vou deixar para o final da aula e a gente tira todas as dúvidas, pode ser? Pode ser? Ou se quiser escrever no chat, se tiver a ver com aquilo que eu estou falando agora, se quiser escrever no chat também, eu vou respondendo, tá? Ou senão a gente abre depois para conversar um pouquinho no final. Então, vou dar outro exemplo. Se vocês tiverem, por exemplo, se a pessoa tiver falado que é um momento de comemoração, na hora desse próximo passo de encerrar, você pode perguntar, eu posso seguir com a reserva e já deixar tudo preparado para que esse momento seja muito romântico e especial para vocês? Eu quero dizer sim. Vocês entendem como a forma como a pessoa pergunta faz a pessoa querer dizer sim? A pessoa quer dizer sim para mim. Então, a equipe aqui não está pressionando, mas ela está mostrando com clareza para a pessoa o próximo passo, né? Ela está mostrando ali
o que a pessoa pode fazer, e esse próximo passo ele precisa ser simples, ele não precisa ser complicado, não pode ser, posso reservar? Posso enviar o link de pagamento? Posso? Não. Tem que ser um passo simples. E aí tem esses momentos, né, que eu falei para vocês, que é delicado quando o hóspede vira e diz, vou ver com meu marido, vou pensar, vou confirmar, te aviso, vou ver passagem, retorno depois, e aí o reflexo comum da equipe é voltar com tal dessa frase aqui do claro, fico à disposição. E aí você pode conduzir de uma forma melhor, né, sem pressionar, mas você deixar claro, sem problemas. Para facilitar, imagina que a pessoa respondeu isso. Vou ver com meu marido, vou pensar, vou não sei o quê. Imagina que você, em vez de dizer fico à disposição, claro, sem dúvida fico à disposição, imagina que vocês respondem, claro, sem problemas. Para facilitar, deixa aqui um resumo da nossa conversa com a opção que mais combina com o que vocês procuram, com o valor e os principais diferenciais para vocês avaliarem com tranquilidade. Posso voltar a falar com você na sexta-feira? Vocês entendem como eu deixo o sim, o próximo sim dela, fácil? Não é fácil responder essa pergunta? Posso entrar em contato com você na sexta-feira? Posso te mandar não sei o quê? Posso não sei o quê? Você simplifica o sim. E cada sim que ela dá, inconscientemente, ela está mais perto de reservar com você. Vocês conseguem ver isso? Faz sentido? É assim que a gente converte. Outra opção para vocês responderem, vou conversar com meu marido, vou pensar. Claro, para te ajudar a decidir com tranquilidade, deixa aqui o resumo da opção que eu acho que faz mais sentido para vocês. Caso faça sentido, eu posso seguir com a confirmação e ajustar a proposta para outra categoria no futuro. Posso manter garantido para vocês, até a gente voltar a conversar? Vocês querem garantir uma reserva, de graça, garante a reserva. E aí, daqui a 2 dias, você entra em contato, olha, estou entrando em contato, gostariam que eu mantivesse a reserva por mais 2 dias, vocês já conseguiram decidir? Você vai, sabe? Você vai conduzindo o negócio até chegar no sim. A Vila Maria Pousada. E quando eu faço isso e volto no outro dia e ela não me responde mais? Excelente pergunta. Spoiler aqui para vocês, hein? Como que a gente faz? Qual que é a cadência, né? Até quando que a gente faz esses contatos? Não existe resposta certa ou errada, tá? Cada um faz de um jeito. Mas a minha recomendação, e como vocês sabem, eu venho do alto padrão, né? Então, tem muita gente que defende de ficar insistindo, e 5 follow-ups, e 8 follow-ups, e não sei o quê. Eu, particularmente, acho um desrespeito. Então, eu aconselho fazer 3 follows e encerrar. O primeiro follow é nas primeiras 24 horas, o segundo follow 2, 3 dias depois, e o terceiro follow é quando acontece alguma mudança. Mudou a disponibilidade, mudou as datas, surgiu uma nova oportunidade, teve alguma alteração, você entra nesse terceiro follow. Se a pessoa não responder em algum momento desses follows, você vai simplesmente encerrar de forma elegante, tá? Fulano, olha, senhora Maíra, estou liberando as datas que eu tinha reservado para a senhora, caso ainda tenha interesse, vai ser um prazer verificar novamente a disponibilidade para vocês. Pronto. Certo? É a minha recomendação. Não tem certo ou errado nisso daqui, quem disser que tem, tá mentindo. Não tem nenhum... É muito de bom senso, e muito de vivência, e muito de experiência, de observar também dentro do departamento de reservas de vocês o que funciona. Eu, particularmente, da minha vivência, de todos os departamentos que eu acompanhei, do que eu faço dentro de todos os hotéis que eu vejo, mais de 3 follows soa forçado, soa chato, incomoda. Eu, particularmente, não gosto de assumir essa postura. Agora, tem hotéis que gostam, tem uma venda mais incisiva, digamos assim, né? Mas eu, particularmente, não me identifico muito com esse tom, tá? Não é isso que eu ensino dentro do Owners, não acho que seja uma prática boa, acho que você fica só chato. Enfim.
Que eu tá, então esse quinto momento que vocês perdem a reserva é exatamente esse momento aí que a gente estava falando, que é da Vila Maria, que falei, quando eu faço e não volta mais, né? Retorno de quem sumiu. Então, e talvez esse seja um dos pontos mais negligenciados dentro do hotel. A forma mais comum de uma reserva morrer não é a pessoa dizer não, é o silêncio, é a pessoa sumir. É ou não é? É a forma mais comum de perder reservas. A pessoa diz, vou ver com meu marido e te confirma e nunca mais volta. A pessoa pergunta preço, recebe, agradece, depois desaparece. Ela até parecia interessada, mas a conversa foi ficando para trás. E muitas vezes o hotel não retoma. E o pior, muitas vezes não retoma, não é porque ele decidiu não retomar, é porque não tem rotina. Não tem lista, não tem acompanhamento, não tem controle, não tem padrão, não tem um próximo passo. Não existe um controle disso. E aí sim, realmente, o silêncio acaba decidindo por você. Né? E aqui vale dizer que o silêncio, ele muitas vezes, ele não é necessariamente um não. Ele é muitas das vezes igual a gente. Quantas vezes o silêncio, ele é só a nossa vida acontecendo. Outra prioridade aconteceu, a pessoa esqueceu, a mensagem ficou para trás, ela falou que ia decidir depois, e aí aconteceu 1 milhão de outras coisas, não voltou, não abriu outras conversas, ficou, sabe? Passou, simplesmente foi atropelada pela vida acontecendo. E aqui que está uma virada importante. O follow que você faz, esse retorno, né, esse follow-up, ele não é uma cobrança, ele é uma extensão, e isso eu queria também, é uma virada de chave. Ele é uma extensão da sua hospitalidade. Ele não deve soar como, já decidiu? Já pensou? Vamos fechar? Posso reservar? Posso não sei o que lá? Isso é chato pra caramba. Vocês caem numa coisa muito ruim quando vocês fazem esse tipo de follow, né? Ainda tem interesse? Posso seguir com a reserva? Posso não sei o que lá? Quebra o encanto. O follow-up elegante, ele não é feito dessa forma. Ele é feito para ajudar. Ele orienta, ele acolhe, ele facilita o próximo sim. Então, na prática, toda proposta enviada, ela deve ter algum tipo de acompanhamento. Ela não precisa ser nada muito complexo, mas o hotel precisa definir uma coisa simples, né? Um retorno, eu falei para vocês aqui, a cadência, né? 24 horas, 2 a 3 dias e depois encerra. Então, precisa ter isso estipulado, né? O que é o padrão do seu hotel? Um retorno no mesmo dia, se for o WhatsApp, tipo, se a pessoa, sabe, tem que fazer a diferença dos canais também, né? Se é por WhatsApp, como que faz, qual é o tempo, se é por e-mail, se é por direct no Instagram, enfim. Um exemplo aqui, por exemplo, que seria de um primeiro retorno, seria algo assim, olá, senhora Maíra, tudo bem? Passando para confirmar se você recebeu a proposta que enviamos para sua estadia no período de XYZ. Posso ajudar a senhora com mais alguma coisa para a gente seguir com a reserva? Tem alguma dúvida que eu possa tirar? Posso facilitar algo para ajudar vocês a decidirem? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Essa que é a pergunta. O que eu posso fazer para te ajudar? É essa pergunta feita de uma forma mais elegante, mas no final das contas, é exatamente essa a resposta que você quer. Né? E aqui, alguns outros exemplos, sei lá. Olá, senhora Maíra, lembrei da nossa conversa sobre a sua viagem para o mês que vem e gostaria de saber se essa acomodação continua fazendo sentido para vocês? Por exemplo, vocês conseguiram, quando falam, né, vou conversar, vocês conseguiram conversar sobre essa viagem? Existe algum outro ponto que eu possa ajudar na decisão? Posso manter essa acomodação reservada para vocês até amanhã? Posso seguir com a reserva por mais 48 horas para vocês decidirem? Posso dar um próximo passo fácil de retorno? E reparem que em nenhum momento essas perguntas elas fazem, você vai fechar? Posso reservar? Posso enviar o link de pagamento? Posso, não sei o que. Tipo, invasivo? Nunca é invasivo.
Posso manter por mais uns dias a reserva? Conseguiram conversar? Posso ajudar em algo mais? Posso... Entende a diferença? Ela não coloca pressão, ela não soa desesperada, ela simplesmente mantém uma conversa viva ali com cuidado, tá? Então, se aquela pessoa demonstrou interesse, ela contou o motivo da viagem, ela falou que procurava, isso também precisa ficar registrado, mesmo que a reserva não feche naquele momento, essa pessoa ela pode voltar em outro momento, porque ela já demonstrou interesse pelo seu hotel. Então, você não pode simplesmente perder também as conversas. Você tem um registro disso, porque essas pessoas, elas são leads, né, que a gente fala, elas são potenciais futuros clientes. Né? No futuro, esse contato pode voltar, é uma comemoração que pode virar um convite depois, meses depois, é uma família que não fechou no feriado, que pode vir fechar nas férias, enfim. Faz sentido? Gostaram? Grandes viradas de chave essa aula, hein, gente? Como é que eu começo a aplicar amanhã, hein? Como que começa a aplicar isso sem criar uma coisa, um bicho de 7 cabeças? Você não precisa de nenhuma ferramenta nova, você não precisa de nenhum sistema caro, você não precisa mudar tudo de uma vez. Você precisa começar, vou sugerir aqui, 4 ações simples. A primeira ação é aquelas que eu comecei a aula falando para vocês dela. Pega o WhatsApp do seu hotel, escolhe 10 conversas recentes que não fecharam e bate o olho nelas e vejam como, depois dessa aula, vai ficar muito claro para vocês aonde vocês perderam a reserva. Quem já olhou aí e viu? A Soninha já viu. Quem mais viu? Quem mais bate o olho aí e consegue ver onde perdeu a reserva? Com esse tipo de resposta que a gente estava falando. Rosália, Nora. Legal. É muito, porque é exatamente essa consciência, né, que faz a gente mudar. Né? Então, a primeira ação é essa. Abre o WhatsApp do seu hotel, escolhe 10 conversas recentes que não fecharam e leiam as reservas, leiam as conversas como inspetores, assim, como se vocês fossem realmente investigar. Né? Não é para buscar um culpado, é para você entender aonde que vocês estão perdendo reservas, né? Então, em que momento essa reserva escapou? É isso que eu quero que vocês se perguntem. Em que momento essa reserva escapou? Foi na primeira resposta? Foi muito fria? Muito operacional? Foi porque o preço chegou antes de eu gerar valor? Foi porque a equipe mandou opções demais sem recomendar nenhuma e o hóspede ficou perdido? Mandou aquele PDF com 200 milhões de opções? Foi porque a conversa terminou em qualquer coisa, qualquer dúvida, estou à disposição? Foi porque não fez follow-up? Vocês entendem como quando eu faço essas perguntas, vocês conseguem ver essa situação acontecendo? Vezes e vezes sem conta? É isso. É assim que perde reserva. Tá? Então, vai ficar gravada. Vai ficar gravada, tá? Fica lá no canal, fica lá no YouTube. Gravado. Já ia falar no canal vizinho, tô falando. Tô tão acostumada a falar no Instagram. Fica lá no YouTube, tá? Gravado. Pois é, viram, né? Todo mundo mandando as carinhas aqui. Muito bom. Aí, ó, a Bianca colocou o link do YouTube para você, do Canto das Pedras Flats. Segunda ação. Crie uma primeira resposta melhor. Defina uma primeira resposta melhor. Não precisa ser uma resposta robótica. Ela precisa ter 3 momentos, essa resposta. Um acolhimento, uma clareza e uma próxima pergunta. Por exemplo, olá, senhora Maíra, que bom receber seu contato. Será um prazer verificar as melhores opções para sua estadia conosco. Poderia me passar as melhores datas e quantas pessoas são? Por exemplo. Tá? Então, estabelece uma mensagem menos robótica, menos chata, menos fria, como primeira resposta. Terceira ação. Define uma pergunta antes do preço. Estabelece aí a regra. Ninguém pode mandar preço sem entender primeiro qual que é o contexto. E aí essa pergunta pode ser, essa viagem é mais para descanso ou
estão vindo para comemorar alguma ocasião especial. Ou pode ser, vocês já conhecem a região ou é a primeira vez por aqui? Ou pode ser, para te orientar melhor, existe alguma preferência que eu devo saber antes de vocês virem? Escolhe uma, não escolhe 50, tá? Por isso que eu falo, dentro do Owners, eu sempre restringo as opções, porque o meu principal objetivo é que seja implementável. Não é eu provar para vocês que eu sei dar 50 opções, se isso não é implementável, não me adianta de nada. Eu prefiro dar 3 opções que, de fato, vocês usam, do que dar 50 opções que a pessoa continua perdida, igual o hóspede com 50 suítes para ele escolher. Tá? Então, é melhor, a gente precisa ser assertivo nas coisas. Né? Dentro do Owners, eu me esforço muito para isso, cara, não é em 24 horas ou é em até 24 horas, não, é em 24 horas, é em 48 horas, é em 5 minutos. Seja mais assertivo, sabe? Quanto mais assertivo você for para a equipe, mais tem método, mais tem padrão. Fica mais fácil de cumprir. Quanto mais vago mais difícil fica. Então, escolham 1, 2, 3 mensagens aí para fazer essas perguntas, tá? A quinta ação crie uma rotina simples de follow-up. Toda proposta enviada precisa ter acompanhamento, porque senão ela vai morrer no silêncio. E aí você define essa cadência, eu sugeri aqui para vocês, é o que eu ensino dentro do Owners, mas vocês fiquem à vontade para estabelecer a cadência de vocês. Mas é importante que exista um acompanhamento e que vocês retornem com elegância, sem pressão, sem cobrança de podemos fechar, posso seguir com a reserva, para péssima. Essas perguntas todas péssimas, risquem do se algum de vocês faz essas perguntas, a tendência, a vontade de responder sim, vocês já viram, façam as contas aí, vocês podem analisar nas respostas de vocês. Quantas vezes vocês mandam essa pergunta, posso seguir com a reserva? E a pessoa responde sim, pode seguir. É 2%. É ou não é? É raro. Não acontece assim. Essa pergunta ela é ruim. Tá? Então, o sim ele vem de outras formas. Não com essa pergunta, com esse follow-up. Então, em resumo, aqui para vocês. Vou resumir com o próprio tema da aula, né? A reserva, e eu acho que eu deixei bem claro isso aqui para vocês hoje, ela não se perde no preço. Ela se perde na conversa. Na grande maioria das vezes, ela se perde na conversa, porque muitas reservas diretas, elas não deixam de acontecer porque o hotel é caro. O hóspede, quando entra em contato com você, ele já viu o seu valor no Booking, ele já viu o seu valor, ele já está comparando, aquele valor já faz sentido para ele. A questão não é o preço. Então, elas deixam de acontecer porque o hóspede recebeu um preço solto. Ele foi atendido com educação, mas ele não foi conduzido, né? A equipe respondeu rápido, mas respondeu como se fosse uma triagem, como se fosse algo muito operacional. E, às vezes, enfim, aqui, os momentos, resumindo o que a gente viu hoje, né? Os momentos aqui em que vocês pedem a reserva. Ou o hóspede recebeu um preço solto, foi atendido com educação, mas não foi conduzido. A equipe respondeu rápido, mas respondeu como se fosse uma triagem. A opção recomendada foi apresentada como se fosse um catálogo, com várias opções. Não foi uma recomendação personalizada, assertiva. Ou você pode ter perdido reserva também, porque você terminou com aquela fase, ou algo parecido com essa que eu falei para vocês, de qualquer dúvida à tua disposição, ou porque o hóspede sumiu e ninguém retornou para ele. Ninguém fez follow-up. Então, a gente viu que a conversa da reserva é muito mais que um pedido de informação. Né? Ela é parte da experiência, é a recepção, né? Eu falei para vocês guardarem essa ideia que eu gosto muito. É a recepção antes da recepção. Né? É o primeiro momento em que o hóspede sente que vai ser bem cuidado. E é aí o momento que ele decide reservar. Então, a conversa que vira reserva, ela passa por esses 5 momentos importantes. A primeira resposta, que é você receber antes de perguntar.
A pergunta antes do preço, você entender antes de cotar. A apresentação da opção, você recomendar de forma personalizada. O valor e o próximo passo, então informar o preço com contexto e conduzir ali a confirmação, e você fazer o retorno de quem não respondeu, né? Fazer o follow-up. Então, esses 5 pontos, eles são os principais pontos que vocês perdem reserva. E que eu queria deixar esse insight para vocês aqui, de como evitar e de como fazer para como se atentar, né, para fazer as reservas de fato converterem mais e não perderem reservas aí no meio do caminho. Vocês gostaram da aula? Escreve aí para mim, o que vocês vão levar, o que vocês levam daqui hoje, o que mais marcou vocês? Ah, que legal. Escreve para mim. Ah, que legal. Muito bom. Mari, você quer perguntar? Tenho 2 dúvidas. Pode falar. Primeiro, eu adorei muito essa questão do acolhimento, de compreender o hóspede. Eu acho muito viável. Dentro do hotel onde eu trabalho, a gente conversa muito isso com os recepcionistas, né, para a gente poder entender o cliente, né? E aí, a gente entendendo o cliente, eu falo de forma geral, né? Tanto o pessoal de família quanto de empresa, porque até a empresa a gente também precisa entender, né, o que eles querem para a gente conciliar aí o que, né, da nossa parte como hotel e da parte deles como empresa. Mas a minha primeira dúvida é assim: eu já trabalhei em hotel em grande porte, mas hoje eu estou trabalhando no médio. E aí eu queria saber se essa forma, esse método de atendimento, se eu consigo conciliar ele com esse porte atual. Porque o que acontece? Hoje eu tenho um recepcionista no turno. E aí, com esse método, a gente acaba tendo mais uma demanda maior de atendimento, de tempo, que eu digo, de conversar, para poder entender, para poder conquistar o cliente e a gente ter esse retorno. Só que, às vezes, dependendo do fluxo do dia, a gente não tem esse tempo. Então, é onde os recepcionistas acabam sendo um pouco mais práticos. E aí Excelente pergunta, vou dar quase uma mentoria com essa respondendo sua pergunta, tá, Mari? Fica para todo mundo aqui, isso aqui vai de brinde, hein? A Mari fez uma pergunta muito comum de acontecer, que é isso. O recepcionista... Bom, antes de eu responder, muito obrigada, Gilberto, pela sua mensagem e seu carinho. Eu fico muito feliz e para mim é uma honra, já te falei isso, ter um profissional com tantos anos de experiência e com tanta bagagem também aqui. E é muito bom, é um prazer enorme. Bárbara, eu estou acompanhando só pelo chat e imagino como deve ter sido uma aula, mas vou assistir depois, suas aulas são um presente valioso. Obrigada, obrigada. Muito bom, gente. Obrigada por todas as mensagens. Manuel, Renata, Lara, Eliane, Augusto, todos vocês. Obrigada. Obrigada. Então, respondendo aqui a Mari, vamos lá. É muito comum essa situação que ela trouxe de quem faz, principalmente em hotéis com estrutura pequena, né? Que é exatamente a questão que ela falou. Quando você vai para grandes redes, tem um departamento, grandes redes e grandes hotéis, né? Hotéis maiores e com maior infraestrutura. Você tem um departamento de reservas, você tem pessoas que são responsáveis pelo departamento de vendas, reservas especificamente. Quando você vai para hotéis menores, é muito comum você colocar a recepção para responder o departamento de reservas. E aqui, atenção, porque vou deixar um insight, enfim, aí, mais uma vez, tá? Dentro do Owners, eu paro, olho para o negócio de vocês, mergulho dentro do negócio de vocês, entendo qual é o contexto, entendo qual é a demanda operacional, mas um alerta aqui que vale para todos. Se você está com os recepcionistas tendo que responder de forma mais rápida, porque eles estão sem tempo operacionalmente, é porque está tendo movimento no hotel, certo? E eles estão com essa demanda. E aí, vale cogitar, e o quão estratégico, eu vou deixar aqui para vocês refletirem. O quão estratégico é você deixar isso na mão de pessoas que
não vão priorizar isso. Os recepcionistas, entendam todos, os recepcionistas, eles não vão nunca priorizar responder reservas. Eles estão com o hóspede na frente deles. Como é que eles vão priorizar responder reservas? O hóspede está ali na frente, perguntando, demandando. A resposta do reserva vai para depois, quando tiver ninguém. E aí, com isso, o que acontece? Nisso, quando o hóspede entra em contato com você e você demora para responder, o que ele faz? Ele vai procurar outra opção. Ele vai mandar a resposta para outro hotel. Se o outro hotel responder mais rápido, se o outro hotel der seguimento mais rápido, quando o recepcionista voltar, já é tarde. Então, assim, fica o questionamento para vocês do quão estratégico. E aí vale caso a caso, tá? Não estou falando que é errado, dá para recepção. Mas sempre quando você tem uma operação que minimamente justifique você tirar isso da mão da recepção, tire da mão da recepção. Recepção é recepção, o próprio nome diz. É recepção. Ah, você pode usar para apoiar reservas, por exemplo, uma coisa que eu sou muito a favor. Reservas é horário comercial, normalmente, né? Acabou. Até nas grandes redes é horário comercial. Aí sim, recepção responde por reservas, encaminha para reservas no dia seguinte, etc, etc, e pode fazer esse bate-volta, né? Que é interessante. Agora, a prioridade da recepção nunca será reservas. Nunca será reservas. Eles estão ali fisicamente, presencialmente recebendo, respondendo solicitações de hóspedes que já estão ali. Né? Não é o papel deles. E os próprios recepcionistas, pelo próprio cargo em si, já deixam óbvio que a sua função não é essa. É ou não é verdade? Ou seja, se você coloca o recepcionista para fazer isso, quem que está priorizando as suas reservas? Ninguém. Ninguém. Se a sua recepção está 100% responsável pelas suas reservas, não tem ninguém priorizando as suas reservas nesse momento. Fato. Nem conheço a operação de vocês, mas já garanto. Tem ninguém priorizando. Se tem hóspede em casa, todo mundo priorizando o hóspede. Ninguém está priorizando responder reserva da pessoa que não está ali, que nem chegou, que não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, igual a Mariana falou, porque às vezes está a operação, que não sei o quê. Claro, o que você vai priorizar? O hóspede que está aqui na minha frente perguntando horário de check-in, horário de check-out, aonde que eu vou, que restaurante que você recomenda e o que eu faço, eu preciso de transfer, como é que eu chego no aeroporto, que eu não sei o que lá. E a resposta, e a reserva está lá. E a reserva está lá. E a reserva está lá. Então, assim, fica aí para reflexão, tá? Isso aqui daria outra aula, mas falei para vocês, era meio que uma semi-mentoria de presente. Tem sentido? Respondi sua pergunta, Mário? Boa. Alguém? Mais alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que queira trazer? O Sérgio está com uma pergunta. Opa! Cadê o Sérgio que eu não estou vendo aqui? Ah, oi! Tudo bom? Não estou te ouvindo, tem que desmutar. Oh, agora foi. Agora foi. Tudo bom, Sérgio? Tudo bem, você? Muito prazer, Tudo viu? ótimo. Prazer. Vamos lá, eu sou o gerente geral aqui do Gran Carlo Hotel, trabalho junto com a Mariana. E Estamos juntos. estamos aqui. Uhum. Nesse caso, eu estou para implantar a atendente A. Você acha que seria uma boa para fazer esse pré-atendimento? Assiste minha última aula. Tá. Porque eu estou num impasse que eu estou relutando para não colocar, mas a diretoria inteira, porque a nova era. Não, mas olha aqui, assiste mesmo, é sério. Quem está aqui, tem muita gente que está aqui que estava na aula passada. Assiste mesmo, é ou não é, gente? Vale a pena. Eu acho que eu trouxe muita clareza de como usar. Não é que eu sou contra IA, muito pelo contrário, eu sou muito a favor de IA, uso IA pra caramba dentro da My Hotels, mas tem que saber usar. Tem que saber usar. Porque se você usar tipo isso, vamos implementar, vamos, aí sai automatizando tudo, e aí você perde mais reservas ainda do que. É melhor deixar. Foi exatamente isso, porque é melhor deixar para o recepcionista responder, quando ele puder, e responder de forma assertiva, do que deixar uma IA genérica que não te resolve nada. Então, cuidado com isso. Assiste a aula que eu explico mais detalhadamente, eu acho que vai te ajudar. Perfeito. Tá? Mais alguém? Eu enviei o link da última aula também. Aí, ó, Sérgio, a Bianca colocou o link, obrigada, Bianca. O link da última aula direto aqui para você no chat. Legal, vou pegar aqui já. Já estava procurando. Caio escreveu, bom dia, meu nome é Caio Gabriel, estou estrategista. Opa, peraí.
Sou estrategista de marketing, satisfação em assistir a aula, foi excelente, parabéns. Tenho 2 perguntas. A primeira, vamos considerar que um hotel, ele quer fazer a programação especial para o Natal, mas que algumas atrações você depende de um mínimo de hóspedes para conseguir garantir aquela atração, ou seja, mais uma questão de disponibilidade da atração. Para evitar possíveis frustrações do hóspede em ter visto que vai ter algo e depois ver que não vai ter, como você recomenda fazer a comunicação do pacote na divulgação em canais digitais e principalmente junto ao hóspede em uma conversa no WhatsApp? Nossa, Caio, delicado isso daqui, hein? Bem delicado isso daqui. Olha, eu vou te ser bem sincera, eu repensaria isso, hein? Porque, ó, não tem, mais uma vez, tá? Não tem uma resposta, eu pelo menos não tenho uma resposta, alguém tiver, eu não tenho uma resposta que eu falo é 100% isso. O que eu vou te falar, o que eu faria e o que eu recomendaria você fazer. Eu tentaria fechar o número mínimo sem divulgar. Divulga no 1 a 1. E vai fechando no 1 a 1. A partir do momento que você tem um mínimo fechado, aí você divulga para todo mundo. Porque você divulgar para todo mundo como se tivesse garantido, as pessoas comprarem, depois você não fechar, é feio demais. É feio demais da conta. Então, eu pegaria pessoas, hóspedes, que você já tem, né? Que você já tem contato, que já tem relacionamento dentro do hotel que você está trabalhando, e fecharia com essas pessoas explicando a condição, olha, estamos começando a vender determinado pacote, determinada experiência, determinada coisa, precisamos atingir um número mínimo tal, como é a primeira vez, ainda não temos esse número garantido, mas gostaria de saber, você teria interesse, você gostaria de fechar, e aí você vai montando com essas pessoas até você ter um mínimo. E aí, na hora que você tiver um mínimo, aí você divulga para todo mundo, porque divulgar para todo mundo, depois não fechar, eu não sei que... E aí tem que entender também, né? Esse número que você está colocando como mínimo, ele é razoável, ele é possível, ele é viável de acontecer? Porque isso acontece para todos os eventos, né? Todo evento que a gente divulga, a gente precisa... Para fazer sentido o evento, existe um risco, né? Todo mundo que cria um evento, existe um risco de não ter demanda. E é um risco que, normalmente, a pessoa assume baseado num histórico prévio de, tipo... A gente sabe que, normalmente, nessa época, né, existe demanda para isso, você constrói isso baseado numa demanda, mas esse problema que você trouxe, ele é comum, é que você tá querendo buscar uma certeza que, normalmente, ninguém busca. A gente assume o risco. Entendeu? Todo mundo que faz um evento corre o risco de não ter ninguém. É isso que eu quero dizer. Né? Agora, você não quer correr esse risco. E aí, você está ali no... Né? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que é isso que eu faria. Se fosse uma coisa muito grande, com muita coisa em jogo, eu faria dessa forma, mas tendo essa consciência também, né? Faz parte do jogo. Faz sentido? Se você quiser desmutar e falar, Caio, mas, enfim, eu acho que eu respondi. Espero ter respondido. A Rosana, uma sugestão, vai divulgando algumas atividades básicas e à medida que for garantindo novos clientes, vai incluindo e informando quem já reservou, que haverá mais eventos e que, como ela já fez a reserva, seria como um bônus. Seria razoável? Acho que não seria razoável, porque o que ele quer é que a pessoa pague pelo evento. Eu fecho um valor que dê para honrar no mínimo 2 pessoas para realizar. Eu fecho um valor que dê para honrar no mínimo 2 pessoas para realizar. Mas eu acho que o que ele está falando é evento grande, tipo, ele precisa garantir mais pessoas para fazer sentido. Eu acho que ele está falando, tipo assim, precisa ter no mínimo 50 pessoas, precisa ter no mínimo, sei lá, mais pessoas para garantir. E aí é isso. Tá? Gente, alguém mais? Encerramos por hoje. Prazer enorme sempre estar com vocês. E agora as aulas passam a ser quinzenais e eu vejo vocês em 15 dias. Combinado? Um beijo e até breve. Agora eu vou liberar o resumo. Libera, pode liberar, desculpa. Obrigada por tudo. Bom fim de semana aí, viu? Obrigada. Obrigada, Nora. Beijo. Beijo.
Obrigada! O pessoal já sabe até que eu vou viajar. Essa coisa de Instagram é uma loucura, né? Obrigada, obrigada. Beijo.